começando. Hoje a gente vai fazer uma sintonização, né? Uma sintonia de tudo que a gente viu. Esse caminho da jornada da alma, que de início para mim veio até esse nome, né? Jornada da alma, porque eu acredito que não tem um momento que a gente pare. Enquanto a gente está vivo, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tendo a oportunidade de ressignificar e olhar uma e outra vez para as mesmas questões, só que de forma diferente, já integrando as nossas partes. E essa capacidade de poder olhar essas partes com com o olhar da maturidade, né? De você ter vivenciado o que você passou, mas e compreendendo que cada etapa foi suficiente para o que você chegou hoje, na sua conclusão de vida, na sua etapa de hoje, isso traz uma abertura, traz uma liberdade para esse caminho, né? Quando a gente fica muito com raiva ou se cobrando ou se julgando pelo que não fez, pelo que deixou de fazer, cada etapa ela é mais difícil de seguir em frente, porque você dá um passo para frente olhando para trás. E em todo esse processo do médico interior, vocês receberam muitas informações de diferentes lados, né? Então, isso que eu trouxe foi uma compilação de um olhar, mas o objetivo foi justamente fazer com que vocês ficassem com a cabeça assim, ó. Sabe quando você fica jogando aquele jogo da sinuca, né? Que a bolinha fica assim, sabe? Era justamente isso, a sinuca para cá, a sinuca para lá, para que possa desencaixotar, porque naturalmente todos nós tendemos sempre a nos encaixotar. A gente sempre tem uma tendência a buscar o conhecido, a buscar algo que nos dê segurança, e isso é algo natural do ser humano. Então, todo o processo de mudança, ela gera um medo, ela gera uma insegurança, gera uma novidade. E se você compreender que isso faz parte da jornada da alma, fica mais tranquilo. Não menos tranquilo no sentido da compreensão, da vivência emocional, ela continua, né? Eu participei de um curso fim de semana, né? Estou fazendo vai ser uma sequência de encontros de contos de fada. Até isso me estimulou para fazer o próximo encontro da Conexão e Contatos, vai ser o conto da Chapeuzinho Vermelho. Que é um conto que eu não gosto, então eu vou fazer um conto que eu não gosto para ressignificar. Já entendi por que eu não gosto dele. Mas fazendo o trabalho do conto de fadas, é interessante que cada conto ele tem um começo, né? Tem sempre um começo aonde você está. O desafio de vida, que muitas vezes você é jogado num desafio de vida e você às vezes se vê na escuridão daquele desafio e você tem que lidar com aquele desafio, existem as tentações, existem os perigos, e aí você é convidado a entrar, ou você entra ou você, né, paralisa. E se você entra, você vive uma aventura. Ao viver essa aventura, vão aparecendo anjos no caminho, quer dizer, a vida vai se revelando para que no final você esteja mais inteiro do que você entrou. Se vocês forem olhar o conto de fada, e até se puder, olhem algum, todos eles têm esse mesmo script. E isso existe em tudo que a gente conhece, em todas nas filosofias, nas histórias, sempre tem esse momento do ser humano nessa busca do que me impulsa, do que me gera paz, do que é gerar essa busca dessa conexão maior, um sentido maior da vida. Então, cada etapa, ela vai buscando algo diferente que, no final, é para trazer essa sensação dessa união dentro de si, que é o nosso caminho sagrado. Então, eu desejo muito que vocês, nessa caminhada, continuem se trabalhando, usando cada ferramenta do que foi aprendido, porque cada vez que você lê isso, você vai poder aprofundar mais e mais.
É engraçado quando você entra nesse caminho do autoconhecimento, de fato as coisas são muito simples, né? A gente vai ver para um lado e para o outro, no fundo tudo é conexão, mas é na simplicidade que existe, no tamanho da simplicidade é o tamanho da dificuldade. Às vezes, nessa simplicidade, eu preciso perdoar algo, eu preciso soltar algo, eu preciso entender algo que é difícil para eu entender, eu preciso seguir um caminho em frente porque algo não dá mais, a vida está me impulsionando para seguir e eu resisto. Então, de fato, se a gente for olhar, tirando tudo na sua complexidade, porque a complexidade é linda, cada um dá uma cor na sua técnica, no seu jeito, no seu olhar, mas se a gente for olhar nas histórias infantis, nos dramas de teatro, nos dramas dos poemas, em tudo, é algo simples, né? É esse entendimento do coração de poder deixar ir o que tem que ir para entrar o que precisa entrar. De fato, nisso tudo e você só pode fazer isso se você está em paz com você, se você está no seu propósito desse casamento sagrado dentro de você. Quando a gente fala de fecundação e implantação do útero, a implantação ela acontece no 7º dia. Então, lá no primeiro encontro, a gente fez a concepção do médico interior. Passamos pelas várias etapas e hoje, que é o 7º encontro, a gente faz a implantação desse óvulo fecundado no útero. Então, não foi à toa que foram 7 encontros. E tudo na biologia, em tudo que existe essa questão do número 7, né? Porque você já percorreu muito, já colheu a sua própria história, já conseguiu vislumbrar a possibilidade de dar um salto, e o 7 significa você dar realmente esse salto com maior consciência. Então, você estruturou as suas bases com o número 4, e com o número 3, né? Com 3 você ascende. Então, você pode transcender e pode experimentar algo maior que você já oferece para o mundo. Então, hoje a gente está no 7º encontro do Médico Interior, com muita alegria que esse encontro que a gente finaliza hoje, nessa implantação desse bebezinho. Muitos conhecimentos vocês já sabiam e de fato, eu acho que muita coisa a gente já sabe, né? O simples já é conhecido, a questão só é a gente validar o simples e conseguir transmutar ele dentro da gente. E para a gente poder compreender o eu, a gente precisa sempre olhar esse nós. Nós existimos porque aconteceu uma comunicação onde todas as partes se fundiram e criaram esse terceiro elemento, o nós. A vida, ela é fruto dessa comunicação e desse contato. Se eu puder dizer assim, qual é a mensagem mais importante de tudo que a gente falou, é isso. Não tem outro. Nós somos a interação de tudo que acontece a todo momento. A nossa mente tenta separar, porque a gente tem tantas opções terapêuticas, tantas formas de olhar, que a nossa mente, para compreender, ela tem que separar, senão ela não entende. E isso é importante, porque tem momentos que você precisa separar realmente para conseguir, né, no caso da saúde, resolver algo pontual, mas que nunca possa perder o contato, nunca possa perder a essência da conexão. Seja para onde você caminhar, se é no relacionamento, se é na família, se é no trabalho, se é uma questão de saúde emocional, sempre conseguir estar o mais próximo do seu eixo. E esse eixo é mais fácil você voltar para ele quando você tem atenção do seu corpo. Quando você uma e outra vez coloca atenção no seu corpo, nas suas emoções, até para saber se você consegue lidar ou para saber se você precisa até de um auxílio.
a gente viu que a maior parte da comunicação, ela é puramente telepática. Então, o sagrado, que é essa comunicação que vai nos dando essa impressão do mundo, a gente vai recebendo essa impressão e vai formatando o que a gente sente, muito além das palavras, e o que aquele imprint que fica desde pequenininho, num olhar, num contato, ele é não verbal. Ou seja, eu preciso realmente, se eu quero ter uma interação maior comigo e com o mundo, eu preciso aprender a me escutar e aprender a dar esse lugar para isso, sabendo que não tem certo nem errado, é só você treinar essa observação e essa interação. A gente viu que a vida, ela só é possível porque acontece a comunicação. A gente tem essa comunicação que é, né, pelos nossos sentidos, que tem toda essa impressão neuronal. Essa impressão neuronal vai para o sistema nervoso e vai para todo o corpo, passa pela matriz celular, todo o corpo se comunica pelas faces e tudo passa pelo tato. É através do tato e do contato que a gente consegue se perceber a si mesmo. Uma coisa importante que nós vimos são essas lacunas da relação. Todos nós, gente, acho que não tem uma pessoa, não sei se eu falei aqui ou semana passada, que até nas tomografias de crânio, que pela nova medicina germânica, a gente examina a tomografia para ver o que está acontecendo com uma pessoa, todo mundo tem, de certa forma, uma lacuna da relação. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que não tenha uma lacuna. Tem momentos que você lida melhor com essa lacuna e tem momentos que você não consegue lidar com essa lacuna. Tem momentos que você busca o outro para preencher essa lacuna e outros que você fala, eu vou lidar comigo mesmo e não quero ajuda do outro. E outros momentos que você está inteiro realmente e está fluindo. Então, na vida faz parte a gente ter essas ausências e ter esses preenchimentos. É como esse movimento do yin e do yang. Isso faz parte. Eu estava escutando um professor que eu faço um curso com ele de Jung, é um curso resumidinho, né? Não é uma pós-graduação. Ele se chama Shang. Super bom, sabe? Se vocês puderem, vale a pena fazer, porque é muito bom o curso dele. E aí ele falou assim, quando você tiver um problema na vida familiar, olha para a vida familiar. Se você tiver uma questão no trabalho que te demanda, se ocupe com o trabalho. Mas se a vida tiver também te chamando para você viver as suas próprias questões, a sua liberdade, a sua identidade, descobrir o próprio mundo, que seja somente por você, também faça isso. Isso que ele fala o seguinte, que tem momentos que a vida vai te solicitar uma coisa e tem momentos que ela vai solicitar outra. Se você renega de olhar uma questão, seja em momento que te solicita a família, o trabalho, ou o seu próprio propósito de vida, se estiver nesse caminho, em algum momento essa balança vai pender. A vida vai te solicitar para você olhar. E aí, isso vem do livro que é Livro da Flor de Ouro, O Segredo da Flor de Ouro, acho que é desse livro que ele fala, esse trecho. Então, que a grande questão é a gente aceitar com o que tem que lidar naquele momento. Essa é um desafio, assim. Que às vezes a gente está vivendo uma questão que é para você se impulsionar na sua vida, permitir ser feliz, e aí pode vir assim, eu sinto culpa de ser feliz. Eu não posso ser feliz, porque todo mundo triste, não posso ser feliz. Isso acontece muito, né? Pelo menos comigo já aconteceu um monte, assim, de vezes. Eu falava assim, eu falava, tô feliz, ela é melhor ficar triste porque você ficava meio igual, né? Fica meio igual, porque a maioria tá ali naquela questão. Ou se você tá triste, todo mundo tá feliz, você não pode nem falar nada, porque você não pode se expor. Então, esse movimento que é um movimento natural da vida, mas que a gente tem que aprender a dar esse espaço, porque, de alguma forma, são essas lacunas que vêm e vão, que faz parte dessa jornada da alma.
porque nessa jornada a gente foi captando todas as informações do contato. Ou seja, se eu tive uma lacuna de início de vida, provavelmente eu tenho uma parte mais profunda disso. Se for uma lacuna de proteção, vai ter uma outra questão, porque a essência é a comunicação com nós, a nossa essência é esse nós. É a fusão desse yin do yang, da matéria com o espírito, feminino com masculino. Ou seja, a gente se entende a partir do nós. Às vezes até você fica tentando se encaixar dentro da sua família e você tem uma outra proposta de vida, uma outra forma de pensar, mas por ter sido criado nessa família, tem uma série de crenças que não permite se libertar para viver o seu próprio caminho. Essas faltas de vínculo, seja um vínculo que impactou muito ou menos, mas não importa, uma falta de vínculo, uma falta de uma conexão, um contato profundo, ela acaba criando lacunas para a vida inteira. E essas lacunas, elas ficam nos nossos sistemas das glândulas, que são a vitalidade, né? No sistema dos chakras, e isso pode acontecer, gente, em qualquer fase. Eu atendi uma menina outro dia com 36 anos, uma japonesa. E ela veio com uma questão... Qual que era a questão dela? Era... freio lingual. Ela teve que fazer cirurgia de freio lingual, que é essa partezinha da língua que prende assim na boca. Quando ela era muito pequenininha, ela tinha esse freio muito alargado, então prejudicava a fala, prejudicava a mamada, uma série de coisas. E o filho dela também tem essa questão do freio lingual. Tá com quase 2 aninhos. Ela tem alergia de pele e o pequenininho também tem alergia de pele, né? E aí, assim, eu falei, vamos ver o que tem de comum nessa história. Olha que interessante. Ela diz assim, minha família foi ótima. Eu tive meu pai e minha mãe super presente. Minha família era grande, tinha meu avô, minha avó, meus irmãos e tudo. Aí eu fui começar a fazer uma sessão de body talk nela, eu falei, que estranho, eu vejo uma menina sentadinha no canto, que é como assim, eu não posso não tenho ninguém para me comunicar, eu não sou importante. O que eu tenho para falar não é importante. Se eu falar alguma coisa aqui, não vai ter reverberação, tenho que ficar sozinha, não tem espaço para mim. E aí a gente foi vendo outras cenas, até que ela começou a chorar e começou a perceber que ela tem uma solidão enorme de uma vida. Mas dentro de uma família, uma casa lotada. Então, se para qualquer pessoa falar, nossa, eu tive pai, tive mãe, tive tudo. Mas ela, na vida dela, eles não falavam filho japonês, então mal na educação dela, na família dela, não tem contato, ninguém se abraça, ninguém se beija. Ela falou que a quarentena para ela não mudou nada, porque ela também já não tinha contato com ninguém, era tudo muito distante. E além disso, ela não tinha com quem falar, os irmãos eram muito mais velhos, e ela ficava sozinha, ou seja, ela aprendeu que o que ela tem para falar, ela não tem com quem compartilhar. E o que ela tem para dizer também não é importante. Ou seja, ela se casa com um rapaz que não gosta de falar. Não suporta falar. Olha que louco! Ela disse que vai conversar com ele. Eu falei, sua comunicação com o seu marido não deve ser boa. Aí ela falou, não, minha comunicação é muito boa. A gente fala de um monte de coisa. Eu falei, fala de coisas superficiais, do seu filho, da casa. Sim, da casa. E de vocês? Não, da gente não. E aí você vai conversando, no fato, eles não se falam. Eles não se comunicam. E ela disse que ele não gosta de comunicar, ele não gosta de falar, ele não expressa sentimento, eles não falam nada, eles falam só coisas funcionais. Ou seja, ao ela casar com ele, toda essa questão de solidão que ela já sentia, isso ficou muito ativado na relação. Então, desde que eles foram casar, desde que eles casaram, que efetivamente criaram, né, um vínculo mais sério, isso para ela foi ficando muito ativo, e ainda assim ela não conseguia validar isso. No início da conversa,
ela negava o tempo todo, até que ela foi apoiando ela, até ela perceber que ela tem uma dor muito grande, que quando ela olha para o marido, ela revê toda a questão de infância dela, de falta de contato, de não se sentir importante. Então, o marido ele não tem um hábito de conversar, assim como o pai dele também mal fala em casa, mas ela, ao vivenciar isso, sente como ele não gosta de mim, ele não sou importante, e revive toda essa situação na cabeça. Ou seja, essas marcas de uma vida, elas podem ir tanto se embrenhando tanto no seu corpo e nos sistemas, que pode chegar um momento que pode ter um problema de uma manifestação de saúde no filho. Isso acontece muito, assim, é muito comum quando eu atendo criança, você vai ver, tem uma questão toda ancestral que vem acontecendo, e aí você modifica aquela relação familiar, muitas vezes o problema se desfaz, né? Às vezes precisa realmente de, né, uma intervenção. Ou seja, a gente sempre tem que olhar a nossa história, não para ficar lá sofrendo nada disso, mas para lembrar que tem sempre uma oportunidade de ressignificar e de olhar. Porque o desenvolvimento do vínculo está direto à capacidade de sentir prazer. Então, a sensação de ter prazer na existência, de sentir que eu posso ocupar o meu corpo, que o meu corpo é um lugar, é uma fonte de prazer, né? Que eu posso me permitir desfrutar da vida. Eu vi que muitas pessoas aqui no grupo Conexão em Contato, né? Eu perguntei qual seria o tema para a gente trabalhar nas lives. A maioria colocou sobre essa questão de não poder se permitir sentir prazer. Isso tem muita relação com a família de origem. Provavelmente deve ter crenças que eu não posso sentir prazer, eu não posso parar para me olhar. Eu sentir prazer é algo que é feio, é algo que não eu tenho que trabalhar. Mas em outras pessoas pode ser porque realmente não tem uma sensação de vínculo, de contato. Um contato realmente amoroso, verdadeiro, e aí não acordaram a pele. Não acordaram essa pele, é como se a pele fica adormecida. É literalmente isso, uma pele adormecida. Alguém tem aqui sensação de pele adormecida? De não ocupar o corpo? Alguma de vocês? Eu tive muito isso, então assim, eu sei muito bem como é que é essa história de não sentir o corpo. Eu vivia fora do corpo, né? Não sentia nada, tinha dormências no corpo inteiro, assim. Foram anos para poder voltar a sentir a sensação do corpo. E aí eu atendi já muitas pessoas com essa mesma sensação. E é realmente a mesma fala, né? Quando alguém senta e fala, doutora, eu não sinto que eu sinto a minha perna, não sinto o espaço do meu corpo, parece que eu tenho uma pele que não entra, que não liga. Eu falei, eu já sei que é isso. É um processo de acordar a pele, mas acordar essa pele é acordar com esse contato. E aí, como nós somos grandes, a gente precisa fazer coisas que possam acordar esse corpo, tanto a parte terapêutica, como também a parte do prazer. Esse acordar o corpo, ele também pode ser pelo prazer, que pode ser uma dança, pode ser uma massagem, pode ser, enfim, um teatro, pode ser um canto, não sei, mas alguém, assim, vocês encontrarem o seu caminho para ajudar essa conexão com o prazer, além de fazer uma prática terapêutica, como a respiração, como a somática, experience e outras, para ajudar nessa liberdade.